Boa noite a todos. Com muita alegria, vamos dar início à nossa quarta semana do nosso Setembro Amarelo, né, onde estamos fazendo esse movimento em favor da vida, estudando o livro Martírio dos Suicidas, que nos dá aí grandes lições sobre os males que acontecem no pós-vida daqueles que acabam cometendo essa atitude do suicídio. E vamos trazendo essas histórias exatamente para que elas sirvam de alerta, né, para todos aqueles com quem nós vamos compartilhar esses vídeos, para que eles entendam que, com certeza, nunca será uma boa opção o extermínio da própria vida e que devemos, sim, buscar ajuda, buscar auxílio médico, psiquiátrico, e os familiares à volta também estejam preocupados com esses irmãos. Vamos, então, o estudo de hoje vai ser pelo nosso irmão Flávio, então convido que também faça a nossa prece de abertura, por favor, Flávio. Boa noite, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Mais uma vez estarmos aqui, nessa quinta-feira, mais um dia de estudo, para aprendermos e assim também darmos oportunidade a todos os encarnados que se comparecem todas as quintas-feiras para ter o melhor conhecimento desses estudos e, acima de tudo, aplicá-lo no plano espiritual e a nós encarnados para possamos também aprender e propagarmos o bem. Graças a Deus, e dá-se por iniciado o estudo da noite de hoje. Existem algumas palavras aqui que são difíceis, então eu fui lá no dicionário, né, que é o Google, né, para traduzir, para facilitar a nossa compreensão. Eu vou começar por São Miguel de Seidi. Né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. São Miguel de Seidi. Bom, vamos lá. A Doroteia falou que realmente o tema é pesado, e o tema é muito pesado. Sim. É muito pesado mesmo. Talvez a gente não tenha noção do que realmente se passa no plano espiritual quando a pessoa comete o suicídio. A gente tem, talvez, uma noção muito superficial. São Miguel de Seide, mergulhado por esse trevoso salpe no insondável abismo do suicídio, o incauto e orgulhoso, né? Olha a personalidade dele, literato, defrontou-se com as terríveis e irrecorríveis realidades do além-túmulo, onde o espírito se choca com a muralha inderrogável das leis eternas que regem a verdadeira vida. Longe de encontrar o repouso que, filauciosamente, a si próprio anunciara e prometera, filauciosamente é um amor exagerado, um amor que ele tinha por ele mesmo, né? Um amor exagerado. O pobre escritor encontrou, agora olha aí, já, o Doroteia, sofrimento, remorso, dores, cárceres de visões aterradoras, um cenário de expiações dolorosíssimas, ante o qual o seu pessimismo iconoclasta foi impotente para minorar o mais leve de todos os padecimentos. O iconoclasta destrói a própria imagem. A própria imagem dele foi destruída em relação ao que ele encontrou. Então, a gente vai ter que tomar cuidado aqui, né? A gente vai respeitar tudo isso que ele está colocando aqui. Então, a gente já começa a trabalhar a parte da personalidade dele. Era um incauto e orgulhoso, né? Não eximindo na nossa culpabilidade também, que nós somos bastante orgulhosos, né? Egoístas, né? E por aí afora, né? Então, ele é um mais um igual a gente, né? Ou nós somos mais um igual a ele. Né? Mas o que ele coloca aqui bem claro, né? Bem forte, né? Como ele expressou aqui,
o que ele vai encontrar lá na frente quando ele começar a narrar, que vai ter uma narrativa, né, de todo sofrimento, remorso, dor, escassa e divisões. É algo assim que talvez, eu não sei, tá? Isso é de cada um, possa fugir à nossa compreensão e entendimento. Pode Se ser. nós se já fomos suicidas em outras épocas, acredito que todos nós tenhamos que, acho que nós já passamos por uma situação dessa, ou talvez possamos vir a passar, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? A gente não pode bater o martelo e dizer que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Vai depender das provas, né, que possamos ter no decorrer da nossa trajetória. Talvez a gente não entenda esse tipo de cenário que ele encontrou. Por mais que a gente leia e por mais que a gente veja peças de teatro espíritas ou filmes espíritas, talvez seja algo assim muito mais profundo em relação ao que ele encontrou. Até porque também para o próprio diretor da peça ou então o diretor do filme não chocar a plateia, não trazer assim um horror que deve ser isso. Lá na frente a gente vai ver que é algo assim que ele narra, é algo assim que a gente parece, pelo menos na minha ideia, é indescritível, sabe? Eu não consigo. A gente idealiza, mas talvez seja muito mais profundo do que a nossa mente é capaz de entender e captar dentro do que a gente mais ou menos tem ideia do que seja, entendeu? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Não, eu quero fazer um acréscimo rapidinho. Aí por aí a gente vê essa dificuldade da gente entender esse sofrimento, que até eu falei, meu Deus, que coisa pesada, quer dizer, pesada sim, no sentido de que a gente não vive esses sentimentos normalmente, né? Então a gente vê o quanto é bom estarmos encarnados e o quanto estar encarnados, ter essa vida, é uma graça que Deus nos dá. Eu estava ouvindo e pensando nisso. A dificuldade que a gente tem é por causa disso, é porque é muito bom também estar encarnado. É uma dádiva, né? É uma dádiva estarmos aqui. E aqui estamos juntos, trabalhando juntos. Olha que coisa boa, que coisa feliz, né? Era só isso que eu queria falar, né? Quiser prosseguir, Vitor? E assim, preso ao ergástulo, o ergástulo aqui é cárcere, das punições espirituais, ficou acorrentado à época própria. Esse acorrentado aí é um acorrentado psíquico, né? Espiritual, né? Ele não tem uma corrente, né? Sim, Física. sim. Acorrentada a época própria, precisa em que sairia da perturbação sofredora para comunicar-se com o mundo que o criminosamente abandonara antes do término inelutável. Inelutável aqui, né, é impossível de lutar. Ele achava que as provas, as situações que ele estava enfrentando, eles fossem muito difíceis para ele. Então ele optou de fazer esse ato, né, cometer esse ato do suicídio. Muito tempo depois, mais de 4 lustros decorridos, solicitado a dizer sobre o suicídio, eis o que seu espírito transmitiu ao médium, seu Patrício. Então, aqui ele vai fazer a comunicação, né, que ele está passando, que ele viu, né, e ele exprime aí, né, pela atitude do suicídio, né, o seu pensamento, né, formando uma justificativa, dando valor ao ato como se fosse um ato que foi espontâneo, mas que poderia ser alguma coisa que pudesse ele resolver e sanar todas as suas dificuldades, as suas expiações, as suas provas e por aí afora. E aí ele vai começar a relatar, né? Nós estamos aqui, né? Equivale a pedirem-me... Flávio, eu só fui procurar o que era lustro. Lustro é período de 5 anos. Então, tá, eu esqueci essa. Então, bastante tempo você passou. Ele falou aqui mais de 4 lustros, né? 20 anos, então.
Isso. Nossa, que coisa pesado, né, para ele viver 20 isso, anos. né? Como é que Muito. é? Dizem, né, que o calendário espiritual é diferente do material, né? Aí, mas imagina, não é na proporcionalidade, mas eu digo assim, imagina um segundo de sofrimento na situação onde ele se encontra. Vamos colocar dessa maneira. Imagina se for levar o pé da letra 20 anos. Né? Não é mole, não, é complicado. Né? Viu? O André Luiz passou lá 7 anos, já foi complicado para ele. Equivale a pedirem-me sinistra sinfonia para a ópera do horrível. E aí ele vai começar a narrar todo o desespero dele, tudo que ele encontrou e o que ele passou. E aí, Doroteia, entra muito lado psicológico aí, e você vai poder enaltecer bastante essa resposta dele, essa comunicação dele. Não sei dizer quanto é preciso, e tudo que disser não será, por assaz, deficiente, à sombra da verdade necessária. Mas não recuso meu contingente, nem quero perder a ocasião que me oferecem de mais uma vez bradar aos incautos que se defendam de cair no abismo em que me precipitei em aziaga hora. Então ele já está se prontificando a passar tudo o que ele está passando, né? Ou que ele já passou, né? Todos os sofrimentos para ajudar as pessoas que pensam em cometer esse ato. Supõe-se aí que o suicídio é a morte. Vai colocar, Vitor? Sim, mudei a página. Vamos lá. Supõe-se aí que o suicídio é a morte. E a gente sabe que não é, né? Nem o suicídio, nem o homicídio, a gente não morre, o espírito continua vivo, muito vivo, diga-se passagem. Alguns creem que na devolução das carnes verminadas à podridão está a extinção da vida e do sofrimento. Isso aí ele falando. Né? Aí todo mundo, as pessoas que cometem o suicídio, pensam da mesma maneira. Para esses, a libertação, a quebra da grilheta, né? O grilhão, né? Chumbada, no artelho de forçado do martírio, o artelho aí é na articulação, né? Forçado no martírio, como para outros, é só remédio pronto a embaraços inextricáveis do momento. Inextricáveis aí é não poder desatar, é uma situação que ele envolve, que ele está como se fosse amarrado, né? Preso, né? Então eu vou ler de novo. Para esses, a libertação, a quebra da grilheta chumbada no artelho de forçado do martírio, como para outros, é só remédio pronto a embaraços inextricáveis de momento. Há quem o creia cômodo fecho a uma vida de angústia, como há quem nele veja fácil alçapão por onde se pode fugir às chicotadas do destino. A gente já viu isso, né, nos estudos anteriores, né? Essas colocações aí são bem semelhantes, bem sinônimos, né, do que já foi colocado nos estudos do João, né, do Vitor, da Janete. Eles se assemelham bastante, né, o comportamento, né, e os sofrimentos, né, a sensação que o suicida sente, né? Alguns um pouquinho mais, outros menos, dependendo de uma situação, cada um tem o seu grau de comprometimento, mas é muito semelhante, né, o sofrimento, né? É muito pesado, muito. Oi. Mas você vê que o suicida ele tem um padrão, não é? Geralmente eles seguem o mesmo padrão. Assim, caiu a internet? Não. Caiu. Não. Não. Você tá A gente está te ouvindo, João. Estamos te ouvindo. Tá. Eu acho que eles seguem o mesmo padrão, assim, de pensamento. Você pode estar aqui, o outro está na África, o outro está na Ásia, cada um tem uma criação diferente, tem uma cultura diferente, mas na hora da perturbação, o padrão mental deles é o mesmo.
É porque eles são muito ligados à vida só pela matéria, né? É uma inferioridade moral. Então, por isso tem o padrão. Acha que se acabar com, não aguenta o sofrimento, as dificuldades, e tudo, e acha que a morte é um caminho mais rápido para aniquilar toda aquela situação que ele está vivendo. Isso é muito peculiar das pessoas que não têm essa consciência espiritual e acabam cometendo suicídio por conta disso. Por isso que Até quem tem também tem gente que tem consciência espiritual e comete suicídio. Mas não sabe, então, que o espírito é imortal. O espírito não morre, ele permanece. Quem tem consciência da espiritualidade pode até cometer suicídio por uma questão de obsediado, né? De transtornos mentais, alguma coisa assim, mas ele tem consciência de que a morte, né? Que o suicídio acarreta toda essa situação para eles, né? Diferente desses que se suicidam achando que vai morrer, que vai matar o corpo, que acabou. É o que acontece com muitos, não é, Vitor? Sim, mas não podemos esquecer o caso daquela menina, né, que se suicidou achando, na verdade, ela acreditava na vida após a morte e até por isso ela achou que era uma forma de acelerar o processo, né? Né? Ela achou Aí, que seria. aí é aquela história, a crença religiosa, né, da morte, da vida eterna, que quando morre, você vai para o paraíso, né? Mas não fala que o suicídio alguns até falam, né? Mas ela achando que ia morrer logo para poder estar com Jesus, com a Virgem Maria, né? É uma ideia também equivocada, que não é muito esclarecida nas religiões, eles só apenas condenam. Quem se suicida vai viver eternamente amaldiçoado. Ela não viu nesse caso, né? Essa questão. O problema, eu vejo assim também, os motivos do suicídio são N, né? São vastos motivos. Eu vou lhe dar só um motivo aqui, por exemplo. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os japoneses foram os povos que mais, os soldados, né, vamos botar assim, o pessoal militar, foram os que mais se suicidaram, foram os japoneses. E aí a gente vai ter que trabalhar, né, a própria crença deles, a criação deles, né? O que eles acham do suicídio. Entendeu o que eu estou falando? A situação ali, o Japão como se defrontava com a guerra, o que ele pensava da guerra. Então, não, entendeu o que eu estou falando? Então, a gente tem que ver, avaliar cada caso. O porquê que eles se suicidaram, por que aquele povo, na Segunda Grande Guerra, foi o que mais se cometeu suicídio. Suicídios coletivos mesmo, quando os inimigos invadiam, então eles achavam que era melhor, uma questão de honra, né? O japonês, o asiático Orgulho, tem muito disso. A minha questão de honra, eu jamais vou me entregar, eu prefiro morrer pelo país ou me suicido pelo país. Eu vejo muito programa, que eu já falei, né? No canal fechado, que eles retratam esse tipo de comportamento. Como os kamikazes, né, que estavam na guerra e jogavam os aviões em cima dos porta-aviões americanos ou dos aliados, de uma maneira geral. Mas era um tipo de suicídio. Ele ia lá sabendo que ele estava cometendo um suicídio, mesmo que fosse matar lá 100, 200 inimigos. Mas ele estava se suicidando. Então, ele usava o pensamento dele, a intenção dele, e, no caso, a materialidade, que seria o avião com bombas, para explodir e eliminar a quantidade bastante que pudesse dos inimigos. Mas ele não poderia fazer isso como eles já faziam antigamente, ou na mesma guerra, soltando bombas nos inimigos, ele não precisava se suicidar. Mas foi o povo na guerra que mais se suicidou. E aí era um complexo de entendimento por que eles fizeram isso. Não estava só ligado à guerra, estava talvez a criação religiosa dele, a instrução religiosa dele, a instrução familiar dele, o que eles pensam do suicídio, o que eles vão encontrar no suicídio, o conhecimento que eles possam ter depois da morte. Então, é muito complexo essa situação, entendeu? Em resumo, a não crença na vida espiritual, assim como a crença equivocada, ambas podem provocar o ansejo ao suicídio.
Continuando. Para uns, é cura radical das dores. Para outros, astuciosa maneira de fugir à sorte adversa. Alguns têm como remate forçado e benemérito de desilusões. Outros o buscam como portaria franca para a região da esperança. Olha o que a gente acabou de falar aí. Ó. Outros buscam a portaria franca da região da esperança. Aquela menina lá pode se enquadrar mais ou menos aqui, entendeu? O que você falou. Aos descrentes, é finalização lógica para a dificuldade e desgostos. Aos infelizes, recurso último, desespero acovardado. Aqui é para se livrar. Eu estou com problema, eu estou com dores, eu estou com problemas materiais diversos e complicados, e eu não estou aguentando, a pressão é muito grande, então eu vou sair da vida, vou resolver minha vida assim, porque eu não vou aguentar a ter que mudar a minha vida e ficar assim, ficar assado, entendeu? Então, eu prefiro o quê? A morte. Mas só que você vai deixar, né, como já foi colocado aqui várias vezes, vai deixar muitos amigos e família. Né? Então, além de você cometer um ato covarde, como está dizendo aqui, desespero acovardado, você é um autêntico, à flor da pele, um vício altamente, como se diz, bem proeminente, que seria o egoísta. Né? Você é um autêntico, muito em potencial egoísta, porque você não pensou em ninguém, e como o Vitor falou na exposição dele da outra vez, quantas pessoas são envolvidas no suicídio? As pessoas que ficam aqui. Quando a pessoa se suicida, ele morreu. Mas e as pessoas que ficaram? São contaminadas, entre aspas, né? São atingidas por ele. O Vitor colocou isso, né? São várias pessoas que são atingidas quando uma pessoa, uma só, se suicida. Algo a acrescentar? Então, continuemos. Vamos lá. Uns creem conquistar com ele a eterna paz do nada. Do nada, né? A paz não está lá nessa situação, né? O sono tranquilo de que não se acorda mais. Outros imaginam alavanca irresistível para forçar a porta do esquecimento. Aqui está falando, lembra que é o depoimento dele, né? Querem uns, com ele, esmagar remorsos de justiceiro pundir. Querem outros, com ele, escalar mais rapidamente o céu. Então, a gente coloca aqui, a gente observa aqui que é uma falta realmente de conhecimento, falta de orientação, falta de uma crença, falta em acreditar. Lá na frente vai dizer o que isso representa. Uma frase só. Até a Doroteia, acho que deu uma pincelada quando eu estava fazendo aqui a separação com o Vitor, e realmente lá na frente vai resumir tudo isso que ele está sofrendo e passando e relatando numa frase pequena e só. Então, as pessoas imaginam, né, por uma questão, né, de ignorância é de conhecimento. Né? Por exemplo, hoje a gente pode até se suicidar, mas não deve. Né? A gente vai depender da nossa situação no dia a dia. A gente não pode dizer hoje que nós, com esse conhecimento, não vamos nos suicidar. A gente não deve, mas cada caso é um caso. A gente não pode bater o martelo e dizer que jamais eu vou fazer isso nunca vai acontecer comigo, porque de repente, numa encarnação, você virá com umas adversidades pesadas e você não vai entender, talvez, ou não vai conseguir absorver essas dificuldades e pode desencaminhar desandar para esse lado. Então, bater martelo e dizer que isso nunca vai acontecer comigo, tem que tomar cuidado. Porém, a gente conhece o que vai acontecer se nós fizermos isso, aquilo outro. Né? Então, não tem como dizer que a gente não conhecia uma verdade, talvez a gente não conheça a profundidade da consequência,
mas a gente sabe que vai ter uma consequência muito pesada para a gente. Vamos lá. Querem uns com ele esmagar remorso de justiceiro pungir, querem outros com ele escalar mais rapidamente o céu. E a todos enganam as tredas e alucinadoras miragens da tentação. Tredas aí são falsas, tá? E a todos enganam as falsas e alucinadoras miragens da tentação. Não é morte, não dá libertação, não constitui remédio, não extingue angústia, nem abre caminho à fuga redentora das açoitadas do destino vingador. Não sara dores, nem acaudilha deserções. Aqui a caudilha não comanda deserções. Não põe fim às desilusões da alma, nem encaminha visionários às sonhadas bandas da esperança. Não dá para os descrentes razão à sua estultícia, é tolice. Então, eu vou ler como tolice. Não dá para os descrentes razão à sua tolice, nem aos infelizes inconsolações permeadora do seu desespero pulsilâmine. Então, olha só o relato dele, né? E ainda vai continuar mais um pouquinho na outra folha. É algo assim que a gente, como eu estou falando, talvez a gente ele exemplificou, ele colocou frases, colocou palavras aqui, né? Um vocabulário até um pouquinho requintado, mas de uma verdade que realmente mostra o que o suicida, infelizmente, vai encontrar, né? Na sua condição de suicida. Suicida, infelizmente, que pode ser um suicida conhecedor da verdade, e é o que eu estou falando, vai depender da situação de cada um. Infelizmente, a gente conheceu dirigentes espíritas que se suicidaram, tá? E pessoas que talvez não tenham o conhecimento que o espiritismo nos traz. Então, é muito complicado bater o martelo, muito complicado dizer que o que vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que orar muito, né? Estudar muito, né? Orientar muito, receber bastante orientação, porque realmente é muito complicado o pós-morte, né? Entre aspas, né? Morte do corpo só. O espírito continua a sua trajetória evolutiva nessas circunstâncias que o suicida aqui nesse relato nos coloca. Alguém quiser completar alguma coisa? Eu só queria acrescentar que, exatamente por nós sabermos dessas consequências, a nossa responsabilidade, se cometermos o suicídio, é muito maior. Então, acho que a consequência de sofrimento deve ser maior também, que a pessoa está sabendo o que está fazendo. O negócio é realmente forte, né? Sim, você vê que a maioria dessas histórias são de pessoas que nem sabiam o que era espiritismo, né? E mesmo assim estão passando por sofrimentos realmente bem complicados. Então, é bem colocado pela Doroteia o quanto ainda vai ser pior para um espírita, que já diante do conhecimento ainda assim cometa um ato de suicídio, né? Responsabilidade aumentada. E a gente aprende que as dores e sofrimentos, a cobrança no mundo espiritual vem exatamente na mesma proporção do conhecimento da responsabilidade. Exatamente. É a lei do retorno, né? É o retorno, né? Então, eu fiz, quer dizer, eu me suicidei, vamos supor. Então, eu fiz alguma coisa que eu sei que é erradíssima, mas eu vou lá e faço. Quer dizer, olha, e de más consequências, né? Sabe que é de más consequências. Então, é. E ele vai continuando. Não conduz o mísero à suprema paz do nada, nem o acalenta no eterno sono inacordável. Não abre
aos tristes a letárgica região do ouvido, não dá aos remorseados mordaça para calar e grita da consciência, nem ajuda os crentes a tomar de assalto o céu. Para todos, agora olha aí, ó, aí a gente vai colocar assim, ó, para todos o suicídio é um desengano. E para nós, com esse conhecimento aqui que nós temos, né, pela literatura, né, peças de teatro, filmes, o conhecimento é mais do que o suicídio é mais do que um desengano. A gente, né, não deve fazer. Pode fazer. Pode ser que um dia venha a fazer, pode ser que já tenhamos feito, mas que não devemos fazer. Simulando defender do infortúnio, impele violentamente ao salto mortal para o horror. Olha só as palavras dele, né? Olha que frase. É que eu estava colocando no início. A gente talvez não tenha ideia do que seja. Não, A gente não tem ideia. Não tem ideia. Por mais que nós queiramos aprofundar, a gente talvez não tenha ideia. Entende? Não sei de nada que lhe seja comparável. Olha só. Nem a blasfêmia que eu suponho a suprema ofensa à razão, nem o fraticídio. Fraticídio aqui é um homicídio cometido pelo próprio irmão, um irmão matando o outro, tá? Nem o fraticídio que eu acredito a suprema ofensa à humanidade, e nem o matricídio, quando o filho mata a mãe, que eu presumo a suprema ofensa à natureza. E aí vem aquela frase que eu falei ali, que a Doroteia falou assim, esse troço é pesado. Aí vem aqui, o suicídio é a suprema ofensa a Deus. Olha só, o suicídio é a suprema ofensa a Deus. E eu acho que isso tudo resumiu tudo que ele falou. Ele colocou que nós tivéssemos uma ideia do que ele está vivendo, ou melhor, do que ele viveu e outras pessoas estão vivendo nesse momento agora, né? Que a gente está lendo aqui, estudando. Tem gente que já cometeu suicídio nesses 40 minutos que nós estamos estudando. Muitas pessoas pelo mundo cometeram suicídio. Muitas pessoas vão, infelizmente, passar por essa situação a qual ele relatou. E o pior de tudo, como ele coloca, o suicídio é a suprema ofensa a Deus. É muito forte isso. É muito forte. Nós não devemos fazer, mas que a gente tem que segurar as pontas ao máximo segura a onda, possível. porque... Aí vem, só para finalizar, o último parágrafo aqui, para virar a página. Nele, as dores redobram de intensidade. A alma impregna-se de desesperos que parecem infindáveis no tempo e na angústia. Então, é muito complicado, sabe, é algo assim estarrecedor, é muito pesado, muito forte. Eu não sei nem como se consegue, se tivesse que pesar isso aí, né? Quantos quilos dariam de sofrimento, de angústia, de padecimento. E essa frase aqui, o suicídio é a suprema ofensa a Deus, eu acho que retrata tudo isso aí que realmente a gente estudou. Porque essa vida de encarnação, com o esquecimento, né, de tudo que a gente fez, e tudo é uma bênção de Deus. Então, você vai lá e mata. Eu estou falando do espírita, né? Vai lá e se mata. Você está jogando Deus para o espaço, não há dúvida. E aí eu fiquei pensando também uma coisa, e nesse momento os meus quase 82 anos me ajudam muito a compreender certas coisas. Quando a gente consegue superar certas coisas ruins da gente, tendências e, enfim, as dificuldades, à medida que a gente consegue superar, o que vai se estabelecendo dentro de nós é uma alegria muito grande, dá um alívio muito grande quando a gente consegue se superar. Então, o Espiritismo é uma doutrina extremamente confortadora, ao mesmo tempo que ela dá uma responsabilidade da gente, se a gente está fazendo mal e continua fazendo mal,
dá uma responsabilidade, não é só do suicídio, de outras coisas também. Por outro lado, ela traz também essa o grande consolo. Quando a gente se supera, a gente é tão bom, a gente sente um bem-estar muito grande quando a gente se supera. Então, hoje, quando eu olho o meu passado, não, como eu fiz besteira, claro que fiz coisa errada, e eu olho e que hoje eu não faço mais. Gente, a paz que eu sinto é impressionante, é uma coisa. Não é também nada do outro mundo, não, eu não sou nenhum ser excepcional, não é isso que eu estou dizendo, mas eu tenho os quase 82 anos, né? Então, eu vejo a minha vida desde o começo e aí eu desenvolvi uma gratidão a um monte de pessoas que me ajudaram sem elas perceberem, sem eu perceber, e que me livraram de certas coisas, foram fundamentais para eu, vamos dizer, superar certas arestas ruins minhas. E o agradecimento que eu tenho, como a gente se sente bem quando a gente sai de uma fase, tem que ser uma fase longa, né, de muito trabalho interior. Eu passei já por isso. Mas, claro, não é nada do excepcional, sou um ser humano como qualquer outro, mas a paz que a gente sente de ter superado certos pontos nossos que nos faziam sofrer, que fazia sofrer o outro também, é muito bom. Mas é muito bom. Então, nesse sentido, envelhecer tem uma coisa muito boa, porque você começa a ter essa visão dessas coisas que você viveu, entendeu? São pequenas coisas, porque nós ainda somos muito pequenininhos, mas coisas que nos trazem muita alegria. E a paz que você sente de consciência também é muito bom. Tudo isso é muito bom. Então, é uma doutrina que puxa pela gente, ela está ali, ela, ó, não fica botando no colinho quando a gente está pisando na bola, mas, por outro lado, ela traz também esse outro lado muito bom. De modo que eu acho uma bênção nós podermos ter essa oportunidade de sermos espíritas. É uma bênção, eu considero uma bênção, né? Você aprende a ser mais feliz, apesar de todas as dificuldades que você vive. Aprende mesmo, né? Todo conhecimento é uma bênção, né? Porque Uma a gente bênção. aprende que o conhecimento agrava a responsabilidade. Mas sem Isso. ele também a gente não avança, né? Não, não Porque também avança. a gente vê aí pelo relato das pessoas que também a ignorância também não te poupa do sofrimento. Não, Ela pode te dar não. um sofrimento menor do que aquele que É, tem maior responsabilidade. Mas você não deixa de sofrer por ignorar. Então, não, não, então a gente não. tem que buscar o conhecimento para exatamente acelerar o nosso processo, né? E realmente o Isso, espiritismo é maravilhoso. eu Para acho, mim, né, de tudo que eu conheci na vida até hoje, em também, termos também. religiosos, É. é o que mais faz sentido, é o que mais realmente dá todo esse argumento, esse arcabouço, inclusive nesse assunto do suicídio. Então, eu acho que eu diria que é impossível um espírita se suicidar. Porque, na verdade, quando um Não, espírita se não. É muito suicida, é porque, difícil, é na muito verdade, difícil. ou ele está É. com alguma doença, alguma coisa onde ele realmente perde a razão, e aí, quando você perde a razão, de certa forma, nem é mais sua responsabilidade, né? Ou ele, no fundo, naquele momento de dor e de provação tão forte, onde, na verdade, ele perdeu a fé. E ele, na verdade, deixou de ser espírita, né? Porque ele, na verdade, deixa de acreditar na vida após a morte, e aí, né, talvez por causa de alguma dor muito grande que ele não suporte, e aí ele acaba se suicidando. Mas se ele tomou essa decisão, é porque, no fundo, ele deixou de ser espírita. Porque se você realmente acredita em tudo que a doutrina espírita ensina, não tem como você se suicidar. É irracional. Você sabe que vai ser pior. Tipo assim, a única forma de um espírita se suicidar é deixando de ser espírita. É ele passando a ser materialista e acreditando que morreu, acabou. Para poder, de alguma forma, né, como a gente viu aí, que é o Uhum. argumento de muitos suicidas, de cessar, né, cessar a dor, acreditando que realmente não existe nada após a morte. Mas se você acredita na vida após a morte, na reencarnação e tudo que a gente aprende,
é irracional você optar pelo suicídio, porque sabe que vai ser pior. Por pior que seja o sofrimento que você está passando agora na sua vida, a doutrina espírita nos ensina que só vai agravar. É só você parar para pensar. Pô, eu não estou aguentando, eu estou passando por um sofrimento que eu não consigo suportar. Pois se você se suicidar, imagina, vai ser esse sofrimento que você não está suportando vezes dois. Então, nunca, nunca vai ser uma boa escolha, né? Não, não. Não. Vai ser um sofrimento duplo e ainda por quanto tempo, né? Até acabar aquele fluido, né? Diminuindo o fluido da vida, né? O fluido vital, Claro, claro. né? O, O plano o, espiritual. o, E depois, depois as próximas reencarnações. Olha as dificuldades extremas que serão. Isso, isso. Eu acho que o espiritismo também ele nos ajuda a conseguir uma felicidade relativa na Terra, né? Porque aqui, planeta de provas e expiações, você não pode ter uma felicidade eterna, mas ajuda. Eu conheço uma situação, era uma pessoa que dirigia, até o Victor sabe desse, é um Amparo Teresa Cristina, é um asilo de senhoras, é um asilo bem simples, né, com senhoras de uma situação econômica bem baixa, mas é um asilo espírita, então elas são muito bem tratadas, tem uma casa espírita que funciona ali no asilo, enfim. E a diretora do grupo das senhoras, né, que cuidava delas, tinha uma filha, e a filha, com 40 e poucos anos, teve um câncer, sofreu durante uns 2 anos e desencarnou. E ela ficou num sofrimento assim, claro, imagina, é muito duro, né? Perder um filho é dificílimo. E ela, então, depois de uma semana que ela estava em casa, triste, ela resolveu, disse, não, chega, não tem nada a ver, minha filha teve que estar cumprindo a missão dela, esse câncer ela tinha que ter, nós tivemos uma relação bonita durante toda a vida da minha filha, vamos embora. E aí voltou para o abrigo e começou a trabalhar com as velhinhas, melhorou muito. Então, o Espiritismo ele dá também saídas para a gente combater a infelicidade. Você não tem que ficar só aguentando a infelicidade, você tem saídas, lenitivos que ajudam você a equilibrar. Né? Então, eu acho isso maravilhoso, é maravilhoso. Né? E aí ela A dor do outro é o ganhou maior. alma nova. Você trabalhar em prol de minorar a dor do próximo é o melhor lenitivo para Então, todas as dores, né? Porque exatamente. geralmente as nossas dores não são nada quando a gente começa a buscar a dor do próximo e ver o É. sofrimento que ainda existe no planeta Terra, um sofrimento ainda muito grande. Aí você começa a ver que o seu sofrimento é tão pequenininho que você, como você falou, aí você consegue, na verdade, até ficar feliz, porque você, É, nossa, pô, é, né? É tanta dor, é tanto sofrimento que, na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Porque a minha vida é só exatamente, alegria. O que eu exatamente, achava que era problema, perto do que eu vejo outros problemas, não para essa, tipo assim, se você colocar naquela pessoa que você está ajudando o seu problema, você ia ver que para ela aquilo é uma alegria, é uma bênção. É uma bênção se ela estivesse passando só pelo que você passa. Ela ia estar feliz da vida. e é como essa senhora nos disse, eu perdi uma filha, mas eu tinha uma porção de outras filhas lá, velhinhas, precisando tanto de mim, do meu colo, do meu carinho, e isso ajudou ela a superar. Quer dizer, claro que a vida inteira ela vai sentir saudade da filha, lógico que sim, mas ajudou ela a sair do derrubamento que ela ficou com a morte da filha, entendeu? E é um negócio pesado, né? Um filho morrer com essa idade, né? 40 e tantos anos, de câncer, e ela acompanhando ali essa doença horrorosa, que tu sabe que é horrível. E ela disse, não, aqui eu tenho muitas filhas, eu vou lá ajudá-las. E aí ela se reergueu, né? Ela recebeu, porque você ajuda o próximo, você recebe carinho, você recebe um abraço, você recebe
tanta coisa boa, né? Que aquilo faz com que você recicle, né? Seus sofrimentos, suas misérias, né? Suas Você sai desgraças. sai do Você faz vitimismo, né? Porque imagina quantas isso, daquelas senhoras ali no isso. Amparo Teresa Cristina, Nossa Senhora, desamparadas, provavelmente completamente. muitas delas Ah, porque perderam seus filhos e não tem quem cuide delas, né? Então, exatamente, exatamente, né? é isso aí. E A às nossa... vezes tem até uma família que não liga para elas, que não aparece lá, que não visita, Que às e elas vezes é pior do que perder um filho, é você ter um é, filho que te menospreza, né? é, Já pensou que terrível? Muito, muito que a gente aprende mesmo. é isso aí. Mas vocês veem, esse estudo foi muito profundo, é muito profundo, e a gente está aqui aprofundando, mesmo, porque tem que fazer isso para aproveitar, né? Com certeza. É o objetivo do debate. E ele continua, né? O seu depoimento. Constitui a cristalização da dor, a aflição da ansiedade que nada satisfaz, a dentada triturante e perene do remorso. Olha aí a parte psicológica aí, né? Remorso, né? A condição de absorção desse ato. Eu fui suicida, querendo fugir da cegueira dos olhos, fui mergulhar-me na cegueira da alma. Pensando furtar-me a negrura, né, a escuridão, pensando furtar-me a escuridão que cobria o meu viver, fui viver na treva, onde os suicidas curtem raivas sem repouso e blasfemam quando suplicam. Fui viver na pávida região onde os réprobos se mordem e agatanham, onde gargalham de olhares em fogo e rangendo os dentes, os furiosos com juízo. Aonde o suicídio arroja os seus mártires, num repelão brutal de louco, não penetra a luz de Deus, nem a carícia da esperança. Lá, ruge-se, geme-se, chora-se, soluça-se, ulula-se. Eu esqueci de ver o que era o significado dessa palavra. Blasfema-se, pragueja-se e maldice. Não existe paz, não se sabe, nem se pode orar. Isso aqui, olha, eu vou falar, é assustador até em ler, né? É arrepiante ler, algo assim, muito profundo, muito pesado, principalmente quando ele diz aqui, ó, não penetra a luz de Deus. Olha o estado de consciência que Deus nunca vai desamparar ninguém, nunca, nunca. Pode estar nas trevas piores que a gente imagina, ele é Pai misericordioso, ele nunca vai te desamparar, mas você está tão cego espiritualmente, você está tão numa escuridão de consciência espiritual tão grande, tão pesada, que a gente tem que levar para o lado espiritual, você não consegue enxergar a luz que penetra. Quer dizer, sempre vai penetrar a luz de Deus, porque Deus é Pai. Deus sempre não distingue ninguém, não subestima ninguém. Deus está sempre te dando as mãos, sempre te amparando. Ele é educativo, ele não pune. O problema todo é que você está tão cego na tua consciência devido ao ato que você cometeu, e o suicídio, né, faz com que nós tenhamos esse estado de consciência péssimo, muito ruim, né? Talvez algumas palavras que vocês pudessem me ajudar, uns sinônimos, são muito complicados, então ele não consegue nem absorver, olhar, ver a tipo de ajuda que poderia estar chegando para ele. E fora os outros suicidas que estão do lado dele, quando ele diz lá aqui, ó, geme-se, chora-se, soluça, ulula-se, blasfema-se, pragueja-se, maldizei. Olha aqui, o outro aqui, ó. Fui viver numa pávida região onde os réprobos se mordem, agatanham, onde gargalham de olhares em fogo
e rangendo os dentes. Eu vi a primeira peça de teatro que eu vi foi o Além da Vida, com aquele falecido Felipe Caroni, foi no Teatro do América. Eu tive a oportunidade de ver e mostrou as ondas umbralinas, né, as ondas inferiores na reprodução da peça de teatro. Aí, obviamente, que o contexto, né, foi feito em cima dessa atmosfera. Então, aquelas luzes do teatro, né, que se apagaram, ficou aquela penumbra, aquela fumaça, aqueles atores fazendo o papel daqueles espíritos rastejantes, é algo assim que arrepiava. Olha que eu estava, talvez, com 0,00 alguma coisa de conhecimento espírita, né? Eu estava bem lá atrás no espiritismo, hoje eu não conheço ainda nada do espiritismo, a gente já tem uma noçãozinha, mas aquela imagem que o seu cérebro armazena e armazenou e está guardada comigo, como se fosse ontem, é algo assim assustador. Obviamente que depois vieram outras peças, outros filmes, né? E aí ratificaram essas cenas. Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, que é isso? É isso aí? Jesus do céu! É realmente... E eles fizeram o cenário muito pesado. Eu não sei se é tão pesado quanto aquilo, obviamente que não é, mas era muito pesado, que era realmente para mostrar alguma coisa que se assemelha com a realidade espiritual quando você se empenha, né, para o mal, comete o suicídio, né, ou então fica longe dos desígnios de Deus, vai bem longe do desígnio de Deus. É muito pesado, é complicado mesmo, e deu para assustar. Quer dizer, deu para assustar, sim, de uma maneira figurada, e realmente é complicado. Sim, Flávio, essa ideia aí que eles colocam, vamos dizer que lá nesse local que ele conta, é muito pior do que você já viu. Eles deram uma ideia do que seja, mas olha, pelo que a gente lê, assim, as descrições, é muito ruim, é muito ruim. muito mais. Muito Não tem ruim. nem como descrever. Né? A gente só consegue assim, imaginar. Porque aqui que ele fala assim, que a cristalização da dor, né? Que é a aflição da ansiedade, né? E tudo, então, tudo isso que eles estão vivendo ali, que ele fala dos outros que estão ali do lado, essa cristalização, o tempo é como se parasse aquele momento para eles ficam naquele martírio da dor, né, do arrependimento, do sofrimento todo que ele está ali. Quer dizer, aquilo ali é um loop constante, sem fim. Além de você ficar vivenciando o seu sofrimento, você ainda fica vendo dos outros. Né? Então, imagina, não tem nem como dimensionar o sofrimento desse suicida, né? Que passa por isso, que fica ali. Mas é muito pior do que você estar num manicômio de loucos, gritando numa cela, é algo assim realmente indescritível. Né? Mas eles ficam presos mesmo no ato do suicídio, na dor do suicídio, vivenciando aquilo ininterruptamente. Não tem sol, não tem noite, não tem descanso. É de enlouquecer mesmo. É uma situação muito triste para eles. Muito, muito. E você tocou muito bem, e eu estava ouvindo você, Selmi, pensando, e a solidão que dá. Você se sente muito sozinho, porque ninguém ali está com condição de te consolar, de te dar um abraço, sem nada a ver. Agora, não, todo mundo na dor, né? Todo na dor, todo mundo na dor e com ódio também, com ódio, misturado com a dor, o ódio. Olha, eu me lembro do André Luiz, né? O Flávio citou, o André Luiz, né, no Umbral, né, ficou 8 anos lá no Umbral, 7, 8 anos. E aquilo já era uma coisa braba, e ele não se suicidou. Imagina quem se suicida, é pior mesmo. É muito pesado, é muito pesado, né? Ele sentiu muita solidão ali, sentiu muito por causa do egoísmo dele,
a profissão dele, né, de medicina, que ele não se doou, aquela história toda, né? E mais uma coisa, em relação ao suicídio, até bem mais leve, e ele trouxe aquele sofrimento todo que ele sentiu, a solidão que ele sentia lá, e era uma pessoa muito cercada de amigos, tinha muita gente que gostava dele, que estava ali sempre em volta dele, um homem, uma pessoa que recebeu muito também na encarnação, né? Então, ali foi pesada a solidão para ele, muito difícil, né? Mas também depois ele deu um salto, né? Mas um salto belíssimo, né? Belíssimo. Né? Verdade. E continua aqui, ó, quer ver? Tudo isso que vocês estão falando aí, ó, ainda continua aqui, ó. Mas no relato dele, como ela falou, a gente não tem ideia, dimensão do que é essa situação aqui. É a caverna, olha só, é a caverna do sofrimento de que Dante só vislumbrou o portal. Lembra aquele filme Inferno de Dante, né? O Inferno de Dante. Né? Sem que rábicas, aqui é raivas, né? Convulsões lá me sacudiram, que lágrimas ferventes queimaram meus olhos. Olha o estado de consciência dele, não tinha olho físico, não tinha nada disso, não tinha uma matéria, era tudo espiritual. As sensações todinhas. Que lágrimas ferventes queimaram meus olhos cegos, mas não adrega dizê-la, ou combina dizê-las. As dores descomunais não se descrevem, sentem-se no seu ecúleo, aí é tormento, né? Vou ler como se fosse tormento. Sentem-se no seu tormento titânico, mas não se definem. Entram pelo infinito, são o inenarrável, são o incompreensível. Quando o suicida supõe trancar com a morte, a porta da agonia abre a do ciclo infernal do desespero. É tudo que a gente comentou aí, que vocês comentaram anteriormente. Matando-se, não aniquila a vida, destrói só num ato de inepta rebeldia, o meio eficaz e providencial do seu progresso, e recua voluntariamente à hora desejada da sua felicidade. Olha o atraso espiritual que ele propagou para ele, né? As consequências terríveis que ele vai assumir, né? E as provas e expiações, né, das encarnações sucessivas que ele vai ter para começar a minimizar esse ato dele. E olha que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente conhece pessoas que reencarnaram, né, dentro da literatura e voltaram a se suicidar, né? Então a gente Exato. Tem sim, tem situações assim. É pesado. Ainda tem esse detalhe. Então, você vê como é complicado o dizer, isso, bater o martelo. Porque, olha só, a pessoa vai, o espírito vai, se suicida, passa por tudo isso que a gente comentou até agora, reencarna dentro de uma situação X e volta a cometer suicídio. Então, você vê como é complicado. Por que acontece isso? Não tem nem ideia, não tem nem ideia, mas a gente tem conhecimento da literatura que isso acontece, que já aconteceu, que continua acontecendo e que vai acontecer. Volta a reencarnação na condição XYZ e vai lá e comete suicídio de novo. E assim vai cometendo suicídio por algumas vidas, né? É complicado, é muito difícil. Muito difícil. E passando por esse sofrimento todo. E você vê que ele explica aqui que como ele diz aqui que quando a pessoa se suicida, né, ele faz ao regresso, né, no caso, ele não progride, ele atrasa o progresso dele. Atrasa muito, né? Aí ele acaba se atrasando, quer dizer, isso não atrasa só numa existência, não. Ele acaba se prejudicando
às vezes por várias encarnações, até, vamos dizer assim, resgatar, né? Primeiro ele tem que reencarnar para resgatar a questão do suicídio, né? Todo refazer para ele desfazer o mal que ele fez a si próprio, né? Que vem com as sequelas e tudo mais. Depois ele tem que reencarnar para recomeçar de onde ele parou. E às vezes você tinha até falado antes que o suicídio ele acaba acarretando consequências a várias outras pessoas à nossa volta. E aí sim, ele tem, sim. olha, acaba criando dívidas com essas outras Isso, pessoas. E isso claro, vai requerer claro. dele, às vezes, muitas encarnações para poder resgatar isso, para retomar depois o caminho do progresso. É difícil. É um mal que faz assim que a pessoa não tem noção de como ele se prejudica com isso, não só naquela vida, mas em muitas outras que virão. Você falou uma coisa que é isso mesmo, Selminha, isso mesmo. Inclusive, muitas vezes era uma pessoa que havia várias pessoas que gostavam muito dessa pessoa que se suicidou e sofreram muito com a atitude dela. Então, isso cria uma dívida muito pesada para quem se matou. Não há dúvida. A mágoa que você provocou, o sofrimento que você provocou no outro, porque hoje você ficou só pensando em você, né? E não nos outros, né? Você deixa, às vezes, uma família na miséria, aí que causa, às vezes, um ou outro tem que se prostituir, ou alguma, sabe? Aí você cria uma sequência de acontecimentos que não eram para ser por causa do seu ato impensado, do suicida. É muito triste isso, né? A falta de consciência do ser. Aí ele falou que tem até suicida que volta, outras vezes se suicida de novo, né? A gente tem até o caso da Dona Ivone, ela é uma suicida renitente, ela já tinha tido outras encarnações que ela tinha se suicidado. Ainda é aquela, vamos dizer assim, uma fraqueza moral, né? Que ainda precisava amadurecer. Aí é por isso que às vezes eles cometem suicídio. É um medo tão grande, talvez, da própria vida, da existência, uma fraqueza moral mesmo. E aí ele acaba cometendo novamente o suicídio, porque tem medo de viver, não tem força, né, de vontade, não tem coragem, não tem persistência, às vezes. Tem muitas situações, mas é um trabalho assim que tem que ser feito muito, muito grande naquele espírito, enquanto ele está lá na erraticidade, para poder ele se fortalecer e vir novamente para conseguir passar por isso. É pesado mesmo. É isso. Ele vai continuando. A vida, além do suicídio, pertence à fase humana que os homens da Terra não conhecem, para que não têm ideias apropriadas e que a necessidade não criou ainda palavras representativas. Olha o que a gente estava comentando aqui. Estava falando isso, a gente não tem ideia, né? De umas e outras, todas as que aí mais doloridas, mais trágicas e mais sugestivamente pintem o aspecto do horrível, não dão a impressão esfumada, sombria, né? Dos tormentos que o suicida entra a curtir, quando, por ingênua ou velhaca presunção, supõe conquistar por uma violência da sua vontade o termo do seu sofrer. Aqui ele coloca, ó, ingênua, né? A ignorância, né? O não conhecimento, ou velhaca presunção. Aí cada um, né? Vai se enquadrar dentro de uma maneira X, Y, Z. O porquê que ele cometeu o suicídio. O problema todo é que, independente do porquê, as consequências são essas. Aí, mais ou menos assim o que vocês já falaram nas outras aulas. Isso é assim. É bom? É mal? É assim. É como é. E como é, temos de aceitá-lo.
Por que temos que aceitá-lo? É porque é aquela frase lá atrás, olha lá, o suicídio é a suprema ofensa a Deus. É possível que por aí haja quem fizesse coisa mais de perfeição. Mas Deus esqueceu-se, lamentavelmente, de os consultar antes de completar a sua obra. Por uma falta grave, mas já vem tarde a grita indignada dos mestres desse mundo para remediá-la. Então, a gente vê que realmente é isso tudo que a gente está comentando, né? E o termo que foi colocado da condição imensurável, que a gente não tem ideia desses padecimentos e sofrimentos, como foi relatado aqui, o estado de consciência dele e o que ele encontrou lá, junto também, dentro da população suicida, né? Aquela condição mesmo bem tenebrosa, bem cavernosa, né? Como foi colocado aqui, né? Bem horripilante. Né? É algo assim, realmente, que a gente tem que parar para estudar, para orientar, para alertar, porque realmente é muito difícil, é muito difícil. É muito sombrio, é muito triste, a palavra certa é isso. Deixa eu... tá legal. Ponham de lado prosápias, vaidades, de emendar o que está feito. Guardem as sabedorias, que podem melhor servir para adubar manhãs e poucas vergonhas nos conclaves paureiros da asnice em que aí pontifico. Conjuro os que lerem a que me creiam sem experimentar. O desastre será irremediável se não o fizerem. Aceitem o fato, tal ele é. Aceite a vida como puderem fazer. Corrigindo-se, amoldem-se às situações, ainda as mais desesperadoras. A tudo mais, Deus prove de remédio, mas ele é o que é o juiz da oportunidade de aplicá-lo. Foi por isso que ele, lá atrás, né, essa frase, o suicídio é a suprema ofensa de Deus. Como Deus não é punitivo, é misericordioso, é educativo, tudo se faz para nós nos educarmos, nós achamos que nós temos que fazer da nossa maneira. E da nossa maneira acontecem essas situações. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu botei isso aí, eu vou ter que ler aqui. Aceite as dores, a cegueira, a deformação, aberrações, o desespero, as perseguições, a desgraça, a fome, a desonra, a degradação, a ignomia e a tudo que mal de injusto ou de rastejante e o desprezo da terra lhes possa dar, que são ainda coisas excelentes. Olha só, com tudo isso aí que a gente fica em uma palavra só, já fica já desesperado, ele coloca que são coisas excelentes em desiludida comparação ao que de melhor possam chegar pelo caminho do suicídio. Olha quantas adversidades, quantos problemas, quantas dificuldades que a gente não tem nem ideia, mas mesmo assim, em comparação ao suicídio, como ele coloca aqui, é ainda benéfico para a gente, ainda de uma maneira ou de outra, a gente ainda pode e deve passar por essa situação com resignação e aceitação do que tentar e fazer o isso aí, claro. Daí tem, porque tudo é uma questão de consciência, de você estar aberto para enxergar as coisas, né? Porque nesses momentos difíceis, onde a gente está lutando contra si mesmo, com as dificuldades, tem o outro também envolvido, ou os outros, se a gente tiver vamos dizer, uma consciência maior, você vê direitinho os Deus te ajudando. Coisas que começam a acontecer para te ajudar aquele sofrimento a não deixar você enlouquecido para você se suicidar. Não, eu vou conseguir. A gente sente direitinho, porque ele está presente e nos ampara. É questão só de você estar antenado para perceber. E é isso que eu falei, que os meus quase 82 anos,
eu vejo a minha vida e o quanto eu fui ajudada em momentos dificílimos. Naquele momento, talvez eu não tenha percebido, né? Porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas hoje eu me lembro puxa, como fulano me ajudou, como aquela freira do colégio me ajudou, e sabe, uma porção de coisas que eu percebi da minha vida, fazendo uma recapitulação desde pequenininha, desde que eu nasci, né? E de tudo que eu sei, do álbum de fotografias, que a gente sabe muita coisa pelo álbum de fotografia também. Na minha época tinha álbum de fotografia, né? Então, e aí você vê a gratidão que vem a Deus é uma coisa impressionante, é como a gente tem que agradecer, entendeu? E saber que as dificuldades que você passa foi você que criou, não foi ele que criou, foi você que criou. Aí você vem com as expiações, com as provas, mas é tudo reflexo de você. E com isso tudo ele ajuda, ele dá uma série de coisas para a gente, de pessoas, principalmente pessoas, né? Da nossa conhecimento. Às vezes até pessoas que não têm uma ligação muito profunda com a gente, mas chega lá e ajuda mesmo. Entendeu? Impressionante. De modo que, Eu enfim, a gente resumiria, tem que ser feliz, apesar das provas e expiações, a gente tem que saber encontrar a felicidade, não a felicidade total, por causa da nossa imperfeição, né? Não existe felicidade total ainda, porque a gente é muito imperfeito, mas que a gente pode trabalhar com ela, é uma questão de você estar disponível, né? Disponível, né? eu resumiria essa reta final aí da história como a resignação, né? A Isso, resignação que a gente isso, aprende que é isso, necessária, que não tem jeito. A gente isso, tem que, isso. como você vê Tem. que o espírito ali não é um espírito muito espiritualizado, né? Ele Não, não não é tem um não. conhecimento Não, não muito é grande. não. Então você vê que Não ele é bota, não. ele até questiona Deus ali como sendo tipo assim, mas É, será que realmente isso era necessário, né? Isso é bom, é, isso é ruim? Ele fica ali meio que questionando, mas ele isso. fala, mas o fato é que é. Tipo assim, é assim que acontece, né? Tipo assim, ele fica questionando se aquilo é justo, se seria a melhor forma, mas no final ele conclui que, independente do que você acha, o fato é esse, né? O que acontece é isso. E então a importância da gente se resignar, de que, né, diante de fatos não há argumentos. Então, é até interessante essa visão, né? Independente se você gosta ou não, independente se você acha, se você já tem o conhecimento espiritual suficiente para aceitar ou não, se você realmente já entende ou não a necessidade das dores e sofrimentos, independente se você já tem esse entendimento, essa capacidade, é importante você saber, como o Espírito nos revela, que o fato é esse. É isso que vai acontecer. Mesmo que você não goste, mesmo que você ache que não é justo, mesmo que você ache que Deus é mau, é isso que vai acontecer. Então, é importante que você, mesmo que ainda não tenha tido uma consciência espiritual suficiente para entender a justiça e a necessidade das dores e sofrimentos, que você saiba que essas dores e sofrimentos vão se triplicar diante do suicídio. Então, não se suicide. Mesmo se você não acredita em Deus, se você acha que Não, Deus é não, mau, não, não se não é bom suicide, negócio, porque não é, só vai piorar a sua situação. não é E, bom e negócio, diante de não. quem já tem o conhecimento, então, da necessidade e da dor para a nossa evolução, aí pior ainda, porque você, na verdade, sabe que tudo que você está passando nessa vida é consequência das vidas passadas, é a Isso. consequência da nossa necessidade de aprender e evoluir. Então, não tem por que você se suicidar, porque você se suicidar é uma fuga. Você está desperdiçando essa oportunidade da reencarnação, que é tão importante, né? Então, você só vai estar agravando, criando novos problemas, como já foi falado aqui. Todas aquelas pessoas a quem você vai impactar com a sua com o seu suicídio, tudo isso vai só agravar as suas dívidas para as futuras encarnações. Então, não faz sentido, é irracional você tomar essa decisão, porque ela só vai piorar todas as situações, além do descrito pelo espírito aí, dos terríveis sofrimentos que você vai sofrer, que são indescritíveis, piores do que todos os males que a gente possa imaginar aqui da Terra, né? Então,
Eu acho que esse relato realmente bem pesado, mas que é para exatamente também nos chocar. E talvez para pessoas que estejam passando por momentos muito duros agora, né, por dores, por como a gente falou, perder um filho, dores assim realmente muito grandes, mas entenderem que não é a solução, vai ser pior. Tenha fé, resigne-se, como ele coloca ali, né? Se conserte, se adapte, se amolde à vida, por mais dura que ela seja, que certamente vai ser uma melhor opção do que o suicídio. Acho que essa que é a grande mensagem aí desse relato. A gente E fala, ver a as gente costuma fontes de dizer que alegria, né? a gente costuma dizer que é pesado, né? E tudo mais. Na verdade, não é que é pesado, vamos lá, é real, é o fato, né? Para nós é pesado, mas é o fato. Às vezes a pessoa não quer ler, ou não quer saber sobre o suicídio. Ah, não quero ler a obra da Dona Ivone porque é muito pesada. Mas são os fatos, é uma Não, tem que realidade para aqueles que saber. se suicidaram, e é muito importante ter esse conhecimento, para a gente ter até assim, esse cabedal para poder orientar aqueles que a gente que possam estar Isso, pensando em suicídio, isso. orientar, consolar aqueles que têm um familiar que se suicidou. Então, isso é importante. Ah, eu não vou me suicidar, eu não tenho na minha família ninguém que se suicidar, eu não quero saber. Tem que saber, porque É esclarece. Além de preciso, nos esclarecer, também nos preciso. ajuda a esclarecer aos outros. É por isso que nós estamos aqui todos os anos falando sobre o Setembro Amarelo, né? Para aproveitar exatamente isso, porque todo é um esclarecimento necessário. Necessário. Ah, é pesado, é triste, mas é real. A gente Não, não pode dizer que é precisamos florido, mergulhar, maravilhoso, que você claro. pode fazer porque nada vai te acontecer. Não, é assim que acontece. Tenha consciência que é dessa forma para pior, né? Tem que ser assim mesmo. É a verdade, né? É a verdade. É, A verdade é muito dura. É que nem a palestrante da Rádio Rio de Janeiro falando lá sobre que a pessoa não acredita evangélica, essas coisas. Aí ela brincou assim, é a vizinha dela, ela falou assim, eu não acredito em reencarnação, não. Ela falou, não tem problema não, você pode não acreditar, mas que você vai reencarnar, vai. exatamente. Ai, Jesus, é muito bom. Encarnar, não vai ter. Que é verdade, né? Não é verdade? A verdade não muda, a verdade é verdade. Não É tem jeito, é fato. verdade. Exato. É isso aí. E nos atermos também às coisas boas que Deus deixa para nós, que há tanta coisa boa que você pode. Eu estava olhando a Selmi, me lembrando da sua gatinha. Eu tenho uma cachorrinha. Gente, a alegria que esses animaizinhos trazem para a gente, pelo amor de Deus. É, é, eles nos confortam, mesmo não sabendo falar com palavras, né? Mas eles falam de outra maneira. Me lembrei da sua gatinha beijando o teu pescoço, lambendo o seu rosto. Gente, quanta coisa bonita que a gente tem aqui na Terra, né? Então, está aí o animalzinho disponível para nos trazer alegria, para a gente se sentir mais contente, né? A nossa cachorrinha também ela é muito meiga, ela é muito doce. Ela traz uma alegria para a gente. Só de abraçar a gente já fica feliz, por favor. Né? A gente tem a proibição mesmo com a felicidade. O problema do homem é esse, a proibição com a felicidade. Né? Bota no dinheiro, a felicidade está no dinheiro, no poder, bota em coisas de ilusão. Por isso que fica se arrebentando também, né? É isso aí. Pelo menos o Espiritismo nos ajuda a ser feliz e a não aumentar os sofrimentos e a lidar com o sofrimento de uma forma mais equilibrada, né? Mais equilibrada, né? É isso aí. Bem, nosso estudo já está se prolongando, Não, né? não foi, hoje foi mais Foi, longo, hoje a mas o história foi assunto uma história muito complexa e mexeu profunda, né? muito com a gente, claro. Exigiu aí muita reflexão de todos. Sim. Agradecer aí o Flávio Mas foi muito bom, viu? pela Obrigada. escolha da Claro. história, agradecer a presença de todos e
solicitar, se ainda temos, semana que vem, vamos ter ainda mais uma semana do Setembro Amarelo. Vai ser a nossa irmã Selma que vai fazer a história. E convido, então, para fazer também a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Então, vamos lá. Vamos. Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, agradecemos mais essa oportunidade que estivemos juntos aqui, plantando essa sementinha aí, que ela possa ser espalhada, para que cada vez mais pessoas comecem a compreender, né, quão importante é a sua vida, a sua existência aqui, qual o seu verdadeiro propósito da existência, né, que essas sementes possam ser compartilhadas cada vez mais, Senhor. Que nos fortaleça sempre em nossos propósitos, nos deem sempre a inspiração para que o nosso caminho seja sempre da melhor forma possível. Que a nossa Mãe Maria sempre esteja conosco e proteja sempre esses irmãos equivocados que cometem suicídio, que saem pela porta errada, né? Então, que eles possam ser sempre amparados, sabemos que eles são amparados pela nossa Mãe Maria. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Uma excelente semana para todos. Para Fiquem com todos, Deus. uma boa semana. Não se esqueçam, viver Muito é sempre a melhor obrigada opção. por Com esse certeza. grupo tão maravilhoso. Muito obrigada. Deus está